a mão no teu coração agora, amado, eu quero pedir que você vá lembrando de todas as mulheres da sua vida. Porque assim como o Padre falou ontem, que não podemos olhar para trás, saudosos lá de trás, e que viraremos estátuas de sal, nós precisamos romper com o passado. E eu quero pedir nesse momento que o Espírito Santo me ajude, te ajude a romper com o passado. Existem coisas que estão dentro da nossa alma, que vieram dos nossos avós, dos nossos bisavós, porque é o jugo hereditário, amado, que às vezes, como a Érica falava, coisas que você não sabe porquê, mas te causa ira. Nós precisamos romper com isso, porque o passado está te empurrando e você não vive o presente porque você quer viver logo o futuro. Nesse momento é o momento de romper com esse passado. Eu não sei quais são as coisas que você viveu na tua infância que te fizeram ser essa mulher que você é hoje, mas eu quero que com a tua boca você fale: Senhor Jesus, nessa manhã eu rompo toda maldição, toda palavra maldita, tudo que se arrasta da vida da minha avó, da minha mãe, dos meus antepassados. A partir desse dia, Senhor, eu tenho uma nova vida. Porque o Senhor é o Senhor. Da minha história. Nas tuas mãos, Senhor Jesus. Eu te entrego o meu passado. Para poder viver o presente. E em ti esperar um futuro. Tira, Senhor, esse coração de pedra. E dá-me um coração pegando fogo. Incendiado por amor a ti. Estenda os teus braços o mais alto que você puder. E você vai falar para o Senhor: Senhor, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me entrego, Senhor Jesus. Nessa manhã eu sou sua. Faz-me uma mulher nova. Faz-me uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Incendeia, Senhor, o que precisa ser incendiado. Dá-me, Senhor, uma nova história. Reconstrói, Senhor, a minha vida. Eu te entrego, Senhor Jesus. Eu não quero mais ser controladora, Senhor. Eu não quero mais ficar dizendo o que o Senhor pode ou não pode fazer na minha vida. Eu te entrego, Senhor, e eu quero que o Senhor cure o meu coração, cure a minha história, e que eu possa ser incendiada. E como você nunca clamou o Espírito Santo sobre você, sobre a sua história, nesse momento eu quero que você solte a sua voz, seja em português, seja na língua dos anjos, que você vai pedindo: Senhor, cura, Senhor, cura, cura, incendeia-me, Senhor. Ora labacerele nara labasanera lere labasorele. Ora labaderele sara laria laria nabasorele anda cura, Senhor, as dores de maternidade, às vezes que essas filhas se sentiram sozinhas sendo mãe. Cura, Senhor, esse sentimento de que ela precisa mandar no lar, Senhor, porque o marido, se ela não fizer, o marido não faz. Derrama, Senhor, uma unção nova, uma canção nova para as tuas filhas. Porque nós não sabemos, Senhor, como pedir, mas nós precisamos do teu Espírito. Incendeia, Senhor, o nosso coração. Nós vamos cantar de novo lá do começo. Espírito Santo, vinde orar em mim, vinde curar, vinde libertar o nosso coração. E você vai se entregar, irmã, para que nós possamos sairmos diferente. E hoje, domingo do Senhor, nós possamos dar glória a Deus no final da missa, porque somos mulheres cheias do Espírito Santo. E antes mesmo de nós cantarmos, pode abrir os olhos um instantinho. O Senhor trazia no meu coração é a realidade da ação do fogo. Vocês me ajudem aqui, os meninos, a Fran também. Uma das funções do fogo é transformar a matéria. Então, para a gente ter isso bem vivo em nós, essa verdade, para a gente também não rezar
sem essa centralidade, né? Sem colocar ali a matéria para a nossa oração. Para a gente não deixar de ser concretos, devemos ser concretos na nossa história. Para nossa oração ser mesmo parte da nossa vida. O Senhor, claro que olha, às vezes a gente está distraído, né? O Senhor olha a reta intenção. Mas hoje Ele nos chama para essa realidade, nos chama a nossa atenção. Se tiverem alguma outra realidade para partilhar do fogo, mas é essa que me vem no coração. Ele transforma a matéria. Qual é a matéria da sua história que você olha e diz, meu Deus, eu sempre caio, tenho quedas nessa realidade. É esse pecado, é essa situação. Quando eu vejo, eu já perdi a paciência, eu já briguei com meu esposo, já disse um monte, né, de xingamentos ali para o meu filho, na minha casa, e entra aquela desordem. O que é que precisa ser transformado? Qual é a matéria? Baixa a cabeça aí um pouquinho e reflete. Quais são essas situações que precisam serem transformadas? O Espírito Santo pode. Ele é o único que tem este poder de transformar o caos da nossa história. Transformar essa matéria para concretizar na sua vida uma história nova, uma realidade nova. Você muitas vezes diz, eu queria tanto ser melhor aqui, eu queria ser diferente aqui. Ai meu Deus, eu não consigo. Diga para o Espírito Santo, eu consigo com a tua força, Espírito Santo. Eu consigo com essa forma que o Senhor vem hoje realizar na minha vida, de incendiar, de trazer esse fogo para uma vida nova acontecer. Por isso, do início vamos cantar, mas tendo em mente essas realidades que você trouxe aí à tona. O próprio Deus trouxe à tona na sua história, que é capaz de transformação. Você acredita nisso? Então diz, amém. Amém. Amém, Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo, vinde orar. Orar em mim. Com fé. Espírito Santo, vinde falar. Falar em mim. Vinde curar. Vinde curar. Vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Ergue os braços, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E suavemente ora no Espírito. Oria la Maria, deixa Ele regando aí essa vida nova. Todo novo que o Senhor tem para você, minha irmã, para nós. Vem, Espírito Santo. E vamos agradecendo com as nossas palavras. Obrigada, Espírito Santo. Diga mesmo, com este coração grato, obrigada, Espírito Santo, por todo o novo que o Senhor vai realizando na minha vida, na minha história, alcançando as realidades do passado que ainda repercutem no meu presente e transformando para que eu seja essa mulher segundo o coração de Deus. Muito obrigada. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos
vamos estender as nossas mãos em direção da Franciele, a Fran, como nós chamamos carinhosamente, pedindo que a Virgem Mãe, nossa Mãe Mestra, possa conduzi-la neste momento, possa tomar na vida dela, no coração imaculado dela, a Fran nessa hora, tudo que ela vai trazer a nós, todo este nosso momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Dá uma grande salva de palmas para Jesus. Agora eu quero que você olhe para a mulher que está do seu lado e dá uma grande salva de palmas para ela também. Porque ela veio até aqui. Porque ela é mulher assim como eu, assim como você. Louvado seja Deus. E eu quero uma grande salva de palmas para a mulher que resgatou a nossa feminilidade, que é a Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora! Você pode se sentar. Se você trouxe a sua Bíblia, já pega ela. Eu quero me apresentar, eu sou a Franciele Cândido. Eu tenho 35 anos, eu sou aqui do ladinho de São José dos Pinhais. E a alegria do Senhor em poder falar o que é uma mulher segundo o coração de Deus. Que alegria poder experimentar isso, o que a gente sente, a gente tem vivido, né? Eu tenho a minha experiência com Deus, tem 13 anos que eu fiz essa primeira experiência e desde então esse é o sonho da minha vida. Ser a mulher segundo o coração de Deus. Eu tenho um estado de vida consagrado, eu sou uma leiga consagrada, então eu vivo celibato há 13 anos e eu brinco que Jesus é meu marido. E eu sempre brinco com as mulheres quando eu prego, que assim, eu falo assim, imagina vocês, porque eu às vezes perco paciência com meu marido, imagina vocês que são casados com um humano. Mas o que é isso, né? É isso que a sociedade trouxe pra gente, de nós sermos mulheres fortes. Porque a força que a sociedade diz que a gente tem que ter é diferente da força que a Bíblia diz que nós temos que ter. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã. Porque o tema que me foi proposto é o grande inimigo da mulher, que seria o feminismo. E eu, coincidentemente, ou Deus, né, melhor dizendo, eu acabei de fazer um curso sobre o feminismo. E eu fui rezando e eu tinha muitos contextos históricos para trazer para vocês. E Deus falava, não é isso que eu quero. Porque uma mulher, segundo o coração de Deus, não é uma mulher que não é feminista. É óbvio que ela não vai ser feminista. Mas os valores do coração dela são valores únicos. São tesouros do céu para ela. Então é por isso que Deus... Por que Deus criou a mulher? Vamos começar. Eu vi um pedacinho da pregação da Djanira de ontem. E eu vejo como Deus, né, ele vai convergindo as coisas. Por que a mulher foi criada? Alguém se arrisca a dizer? Para amar, para ser amada. Mas a mulher foi criada por causa do desejo do coração de Adão. Porque Adão olhou todas as coisas que Deus tinha feito e não encontrou uma companheira como ele desejava. E então o Senhor, para satisfazer Adão, que era imagem e semelhança de Deus, colocou ele num sono profundo e da costela, da parte dele, tirou a mulher. E quando ele tirou a mulher, Adão olhou e falou, agora sim, Senhor, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E ele foi completo. Ainda que faltasse nele uma costela, ele se sentia completo. Eu sei que às vezes é uma realidade difícil a gente pensar que Deus me criou e criou você para satisfazer um homem. Mas essa é a realidade divina. Se você pegar a tua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, e a partir do versículo 22, eu vou dar um tempinho para você achar aí, você vai ver a maior birra que eu tinha com a igreja, desde quando eu era criança. Porque a gente ouve somente essa primeira frase ali, versículo que eu vou ler, a frase mesmo do versículo que eu vou ler, e aquilo cai no coração da gente como uma ofensa. Porque lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 22, vai dizer assim, ó, mulheres,
Sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Eu já continuo, eu só quero pegar essa frase. Olha que difícil. Pensa aí na sua realidade. Não sei se você é casada, se você, né, seu matrimônio é bom, como que é. Mas quando a gente pensa, meu Deus, ser submissa ao marido, como isso? E aí ele dá, né, na vírgula ele dá a resposta, como ao Senhor. Quando Jesus toca o teu coração e fala assim, filha, deixa de vestir tal roupa, você fica batendo boca com Jesus? A palavra do Senhor vem no nosso coração e acalma. Né? E eu vou continuar ali o que vai dizer, porque é duro. Ele vai dizer assim, pois o marido é o chefe da mulher. Meu Deus, meu marido é meu chefe agora, né? Ainda bem que o meu marido é Jesus, né? Vocês estão pensando, eu sei. O marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, do qual ele é salvador. Ora, como a igreja submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. Imagina uma igreja rebelde, que não aceita Cristo como Salvador, que não segue as ordens, os ensinamentos de Cristo. É uma igreja desordenada. É uma igreja onde Cristo não pode habitar. Agora traga isso para um casamento, aonde o marido, onde deveria ser o chefe da casa, ele é colocado menor do que a esposa. Isso causa desordem. E Deus não consegue agir na desordem. Eu vou seguir para vocês não ficarem muito bravas comigo. Se você pegar lá no versículo 25, começa os deveres dos maridos. Olha lá, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja? De qualquer forma? Como Cristo nos ama a ponto de morrer? Amados, olha a verdade evangélica para a gente. A verdade de Cristo para a gente. Os nossos maridos, eles têm que nos amar. E é assim que Deus quer, um homem segundo o coração de Deus. Se nós queremos ser uma mulher segundo o coração de Deus, nós temos que crer que os nossos maridos serão segundo o coração de Deus também. E Ele tem que nos amar a ponto de se entregar. Aí você pensa, mas o meu marido vai morrer numa cruz? Não. Mas o seu marido, ele tem que ser capaz de se jogar na frente de um carro por você. Ele tem que ser capaz de ir para serviços perigosos. Uma coisa muito simples, quando acontece um barulho na casa da gente, vocês levantam ver? Se levantam, não deveriam. Se vocês têm um marido, é o marido que tinha que ir lá ver. Porque é ele, o dever é dele de morrer pela esposa. Deus nos livre, nós queríamos proteger todo mundo. Mas esse é o dever, isso é uma ordem. A ordem da vida. E aí seguimos lá no 26, vai dizer assim, ó, para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha como a nossa igreja é perfeita. Quando vocês já foram num casamento, sim ou não? Quando o padre faz a celebração do casamento, ele diz, então vocês não são mais dois. Vocês são o quê? Uma só carne. E aí, isso é uma realidade bonita, mas é uma realidade que ela não é vivida, não é uma realidade real hoje para o nosso casamento. Porque a nossa sociedade, e agora eu vou falar um pouco de feminismo, a nossa sociedade, lá na primeira onda do feminismo, disse que a mulher tinha que ser igual ao homem. Amada, como seremos igual ao homem se o homem não é capaz de gerar uma vida dentro de si? Como seremos capazes ao homem se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e nós somos criados a partir do homem? Somos, por consequência, também imagem e semelhança de Deus, mas nós somos criadas para o homem. Porque Deus, quando Ele criou a imagem e semelhança, Deus criou um homem fraco, um homem chorão,
um homem preguiçoso, como nós temos visto por aí, né? Quantos homens que diante da dificuldade, ao invés de tomar a frente do barulho na casa da gente, manda a esposa ir. Porque todo esse movimento de a mulher querer ser igual ao homem, tornou os nossos homens fracos. E aí nós batemos no peito e dizemos, somos mulheres fortes. E daí? Mulheres fortes não fortalecem as suas casas. Mulheres santas fortalecem as suas casas. Vi muitas pessoas, e eu já volto aqui para a pregação, mas eu queria contar uma história de uma situação de uma família que eu fui rezar. E a situação era muito clara, assim, o filho estava num problema de casamento com a esposa, aonde a esposa mandava e desmandava e ele, coitado, né, bem submisso, vamos colocar assim. E daí eles viviam brigando. E aí esse casal, e é um casal muito santo, um casal muito da igreja, aí eles me chamaram para ir rezar por eles. E eu fui rezar lá com eles, e aí o Senhor dizia assim, eu não quero que você reze pelos filhos deles, eu quero que você reze pelos dois. E o Senhor me trouxe essa realidade, que a minha amiga, né, essa mulher que eu fui rezar, ela mandava no marido. Ambos sendo de Deus, e isso foi muito legal, assim, porque quando a gente começou a orar, aí o marido já começou a orar em línguas, e aí ela falou assim, não é por orar em línguas agora. Ela controlou a oração do marido. E aí eu falei, eu já entendi o que aconteceu. O dia que vocês arrumarem o casamento de vocês, porque o fulano precisa ser o chefe da casa. Aí ela falou, mas ele é muito mole. E de fato, ele é uma pessoa muito, a palavra mole foi malvada dela, mas assim, ele é muito dócil. Então, assim como ela é a limão de ferro mesmo, assim, se precisar recolher essas cadeiras, ele vai levar umas 2 horas para recolher. Ela em 15 minutos já, ou ela recolheu, ou mobilizou a galera para recolher, porque ela é decidida. Só que a ordem invertida não traz mérito nenhum nessa rapidez que ela faz. Então, o que aconteceu? Eu falei, a partir de agora, ele vai mandar. Você consegue obedecer? Aí ela falou, não sei. Eu falei, vamos tentar por 1 mês? 1 mês. Ela falou que ela precisou morrer para ela mesma várias vezes. Porque ela falou assim, gente, tinha coisa que ele levou 1 semana para resolver. E eu tinha resolvido em 15 minutos. Eu falei, mas resolveu? Resolveu. Você confiava que ele ia resolver? Confiava. Eu falei, tá aí a virtude da espera, a virtude da admiração, porque no final das contas ele resolveu. E eu voltei lá depois de 1 mês e eu perguntei, como está os seus filhos e a sua nora? Pararam de brigar. É uma realidade sobrenatural, porque quando a gente ordena a nossa casa, isso reflete nas gerações seguintes. Por isso que a gente rezou quebrando as gerações passadas, porque, não sei vocês, mas eu cresci ouvindo da minha mãe, na escola, dizendo que eu tinha que ser uma mulher que não dependesse do marido. Eu tinha que ser uma mulher que ganhasse tanto a ponto de não depender financeiramente dele. Eu tinha que ser uma mulher inteligente, eu tinha que ser uma mulher que tinha uma casa. E eu conto para vocês que eu tinha um plano. Eu tinha um plano que eu ia arrumar a minha vida, uma casa, e eu ia trazer alguém para morar comigo. Porque a mulher não foi feita para ser sozinha, né? E aí, quando eu cansasse dele, eu ia mandar ele embora. Olha e isso porque a minha família é uma família católica. A minha mãe nunca falou isso por maldade. Minha mãe falou por dores que ela sentiu com relação ao meu pai, que viu a minha avó sentir com relação ao meu avô, porque esse movimento que vem dizendo que a mulher tem que ser igual ao homem, tem muitos anos. Começou lá no século XIX. E quando ele vem no movimento sufragista dizer que a mulher tem direito a voto e que a mulher tem direito de ser eleita, ela quer equiparar o homem e a mulher. E tem uma professora minha que ela fala assim, que a mulher, quando ela entra para a política, ela precisa de uma disposição maior do que o homem. Porque o homem naturalmente é competitivo, naturalmente ele é forte, naturalmente ele é afeito à guerra. E a mulher não. A mulher, ela é dócil. A mulher em sua essência, ela é frágil. E quando ela vai para esse campo que não é dela, ela precisa o quê? Adquirir todas essas forças. E aí eu tenho uma análise muito interessante, porque
a liberdade que a mulher tanto sonhou, ela está atrelada à essência, a ser. Você só pode ser livre se você se reconhecer quem você é. Vou dar um exemplo bem claro sobre isso. Um elefante que não voa, ele é livre, sim ou não? Sim, o elefante não precisa voar. Agora, um passarinho que não voa, ele é livre? Não. Uma mulher que foi feita para gerar vida e decide não gerar vida, ela é livre? Não. Porque ela está fugindo da essência. E a palavra de Deus vai falar para a gente lá no 2 Coríntios, que fala assim: aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vou voltar para a pregação, porque eu já fugi aqui, ó. Quando a gente olha o tamanho da lista das mulheres, lá em Efésios, ela é pequenininha. Quando a gente olha para a lista do homem, tudo que a gente fizer, o homem tem que prestar conta disso. Então, quando a gente vem lá no movimento que fala que a mulher tem que ser igual ao homem, ela fala para o homem: não, você não precisa prestar conta da minha alma, porque eu mesmo presto conta da minha alma. E não foi assim, porque a partir do casamento, nós somos uma só carne. A alma dele e a sua alma, elas coexistem, elas dependem dentro de uma só carne, que é chamado matrimônio. Vocês já viram a etimologia da palavra matrimônio? Matrimônio vem do latim, né? Vou pegar, mãe do latim é como? Mater. Mônio é domínio. A palavra matrimônio significa domínio da mulher. Não domínio de dominar, mas o território aonde ela é livre. Porque a mulher, ela não precisa saber cozinhar bem para os seus filhos. Vou fazer uma dinâmica com vocês vão rir. Vocês já foram... Quem é sogra me perdoe, tá? Mas vocês já foram na casa da sogra e a comida estava assim, média. E aí o marido de vocês fala assim: meu Deus, como a comida da minha mãe estava boa hoje. Porque dentro do matrimônio, a mulher, ela é tão livre que ela não precisa nem cozinhar bem para ser idolatrada pelos seus filhos. Você está vendo o tamanho da liberdade que você tem dentro do casamento? E a palavra patrimônio vem de pai, pater, mônio, domínio. Patrimônio, domínio do homem. O homem é livre na sociedade para ele ir lá, antigamente, caçar. Ele ia atrás do seu sustento, ia atrás dessa dignidade. E aí é quando as mulheres, elas invertem esse papel, ninguém mais é livre. Porque a mulher, ela não é livre dentro do patrimônio. Porque ela não foi feita para ir buscar o sustento lá fora. Ela não foi feita para os perigos lá fora. E eu não estou dizendo para você que trabalha hoje, para você ter que largar o seu emprego e viver dentro da sua casa. Porque nós vivemos numa sociedade onde o feminismo foi mudando a estrutura. Mas o que eu estou dizendo para você hoje é que dentro da sua casa, o chefe precisa ser o seu marido. Ah, Fran, mas o meu marido não é santo. O meu é. Mas se o de vocês não é santo ainda, vocês precisam rezar. Porque através da oração, tudo pode ser mudado. E o fogo, ele transforma. O Espírito Santo de Deus, assim como ele mudou a minha vida um dia, ele pode mudar a vida do seu marido. Isso é processo. A palavra de Deus vai dizer lá em Abacuque que o Senhor não falha. E se ele demorar, espera. Espera. Isso é uma palavra que o feminismo arrancou das nossas vidas. Nós mulheres somos muito imediatistas. Se o nosso marido não faz na hora, a gente vai lá e faz, põe uma escada e troca a lâmpada. A gente achou um jeito de abrir o vidro de pepino. Gente, eu falo assim que Deus, ele permitiu que criasse o vidro de pepino para o homem se sentir soberano na sua casa. E aí o que aconteceu? A gente põe a faquinha lá, ó, e não precisamos mais do homem. São essas pequenas coisas que vão ordenar a nossa vida para que nós possamos ter a consciência de que Deus é que vai fazer todas as coisas. Deixa eu ver aqui o que eu tinha anotado sobre
a segunda onda, a gente precisa de cola, né? A segunda onda, porque quando a mulher ela já se sentia no direito como o homem, ela, né, já sou tal qual. Aí veio a segunda onda, aonde a mulher precisava ser livre. Ela precisava ser livre do marido e então foi instituído o quê? O divórcio. Amada, eu vou te contar uma coisa. Biológico, não tô falando da criação de Deus, eu não estou falando da Bíblia, estou falando de biologia agora. O homem nasceu para procriar. E se você pegar as espécies dos animais, quanto mais filhos ele tem, mais reconhecido ele é perante bicho. Não estou falando nem de seres humanos. Então, biologicamente, o homem ele foi programado para ter várias mulheres. E nessas mulheres, vários filhos. Isso é biologia. A igreja veio, Deus veio e disse que existe um homem para uma mulher. E eles serão uma só carne. E no matrimônio, aonde é o domínio da mulher, ele deu a garantia para nós mulheres que este homem deve ter apenas uma mulher. E essa mulher sou eu. Faça o que eu fazer, seja quem eu for. Antes da segunda onda, o homem não tinha o direito de dizer eu não quero mais ser casado com você. Aí, se ele fizesse, ele era o vilão da sociedade. Quando veio a segunda onda, as mulheres vieram e disseram assim: a mulher precisa ser livre do homem. Ela não precisa do homem, então ela pode divorciar. Nessa segunda onda, então a gente tem aí o divórcio, aonde as mulheres, e veja que engraçado, né? Na sociedade antiga, a mulher não trabalhava. Quando veio o divórcio, a mulher tem direito ao quê? 50% do que é do homem. E ela continua com todos os privilégios dela. Porque Deus, ele tenta proteger a gente. Ele sempre tentou proteger. E aí, junto com o divórcio, o que dificultava a mulher de ser livre? Ter filhos. Quem aqui é mãe? Levanta a mão que eu quero dar uma olhada. Glória a Deus. Né? Como o filho limita, né, o ir e vir da mulher, né? É tão difícil. Uma vez eu tive um sonho com uma amiga que estava grávida e ela estava assim, no meu sonho, ela estava morrendo e gerando. E aí eu fui rezar e Deus mostrava isso, que ser mulher e ser mãe é exatamente isso. Porque você morre para si, você morre para as suas vontades, para que você gere uma vida. Esse é o preço que pagamos de ser co-criadoras. O homem, ele participa. Mas dentro da gente é que gera, a gente é interno, a gente gera. Então, a mulher achava, mas o filho, então, ele limita a gente, né? Então, a mulher, para ela ser forte, para ela ser igual ao homem, ela não precisa ter filhos. E aí foi implantado o controle familiar. O contraceptivo que você, em nome de Jesus, que não use, mas se você usa, foi inventado pelo movimento feminista. Por quê? Porque as mulheres que tinham o seu coração magoado, porque se você for procurar os grandes nomes do feminismo, são mulheres onde os pais não estavam presentes, onde havia abusos femininos. E isso acontece, sempre aconteceu e sempre vai acontecer, mas essa não é a regra. Essa tem que ser a exceção. Por exemplo, você sofreu um acidente com um carro vermelho. A partir de agora, você quer que todos os carros vermelhos não existam. Faz sentido para você? Não faz. E é isso que o feminismo vem colocar para mim e para você. Se a minha vida foi ruim, o meu pai não foi presente, minha mãe não foi presente, eu não quero para ninguém. Isso é egoísmo do ser humano. Isso é afeito à nossa carne, né? Nós só pensamos no nosso próprio umbigo. Mas aí nessa segunda onda, veio o que, na minha opinião, é o mais terrível para a mulher. A mulher ser livre sexualmente. Ela poder ter quantos parceiros ela quiser. Ela poder ter uma vida semelhante ao homem biológico. Vamos colocar assim, aonde ela é afeita aos seus prazeres.
Amado, a nossa igreja, ela fez o sexo atrelado ao matrimônio, porque, não sei se você sabe, não sei se te contaram isso quando você fez o teu curso de noivos, mas o único sacramento aonde o padre assiste, o padre está ali para auxiliar como um assistente, é o matrimônio. Porque o matrimônio também, ele é o único sacramento que ele é feito em 2 etapas. Ele é feito no juramento público, em frente ao altar. Por isso que o casamento católico não acontece lá na praia, lá no parque ou aonde quiser. A celebração do matrimônio, ele tem que acontecer dentro do templo, dentro da igreja, perto do altar, aonde você vai jurar fidelidade. São 3 coisas que a gente promete no casamento. Você lembra o que você prometeu? A primeira coisa é por toda a vida que você quer esse rapaz aí. Porque eu vou te contar uma coisa, se você não está feliz com o teu casamento, você que escolheu ele. E você jurou, você prometeu ali, ó. Eu prometo, até quando? Até a gente brigar? Não. Até ele acordar de mau humor? Não. Até que a vida? Até que a morte nos separe, é por toda a vida. A segunda coisa que você promete é ser fiel, amar, respeitar. Amar. Respeitar. Quantos casamentos onde não há respeito entre os cônjuges? E o terceiro é, promete aceitar os filhos que Deus quer te dar. Então, quando você usa o movimento, o movimento criou, né, o anticoncepcional, para você regular isso, você já está fugindo do que você prometeu no seu matrimônio. Quando você acha que você não deve responsabilidade para alguém e você vai ter um sexo livre com quantas pessoas você quiser, seja dentro do matrimônio, seja fora do matrimônio, ali você está rompendo com o matrimônio. E o matrimônio ele fez para cuidar, porque é tão sério isso, que esse primeiro momento que foi gerado, essas promessas, 3 promessas, você disse sim para as 3. Então o padre, ao te dar a bênção, ele fala, vocês podem ir consumar o casamento. E a sociedade perdeu isso. O que é consumar o casamento? É o ato conjugal. O casamento, ele é firmado socialmente no altar, mas no céu a unidade, uma só carne, é na relação conjugal. Uma vez que você vai ser uma só carne com aquela pessoa, a igreja colocou isso dentro de um matrimônio, o domínio da mulher. Veio um movimento feminista e disse que você pode se unir a uma só carne com quem você quiser. E isso gera máculas dentro da gente. Isso gera dores dentro da gente, porque nós não fomos feitos para isso. Nós somos criados a partir da costela do Adão. Nós somos criados para satisfazer a necessidade de Adão de ser completo. Você foi criada, amada, para ser a costela do seu marido, a ser ali a carne do seu marido, o que faltava do seu marido. E cada vez que há um ato conjugal fora do casamento, nós estamos dizendo que o que Deus fez não é bom e eu sou livre. E aí quando, não sei se você já teve essa experiência, mas eu, na minha vida antiga, um dia eu conto meu testemunho para vocês, mas eu fui uma pessoa que eu tive muitos namorados. E eu tive relações conjugais com eles, né, para você ter uma ideia de quantos foram. E isso gerou marcas na minha alma, que hoje, 13 anos servindo ao Senhor, eu ainda sofro. Porque eu não cuidei do bem mais precioso, que é o quê? A minha alma. É por isso que a gente precisa cuidar, né? Ter cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos. A gente precisa, porque eu não sei se você foi criado assim, mas eu, como contei, eu fui criado para não depender de homem. E eu vejo hoje famílias que ensinam suas filhas a depender do seu marido. E aí quando você entende que você precisa depender do seu marido, o que você gasta tempo fazendo? Escolhendo um marido bom. Você não vai escolher porque ele é mais bonitinho, ou porque ele tem dinheiro, ou porque isso, porque aquilo. Você vai olhar ele como um conjunto para te proteger e te levar para o céu. Nós precisamos ter aos nossos olhos o céu, amado. Porque cada vez que a gente pensa que nós somos melhores, ou que nós somos diferente dos homens, e diferente nós somos, que nós somos iguais aos homens, nós estamos ofendendo a Deus, porque não foi assim que Ele criou.
E aí, quando entra o sexo desregrado na nossa vida, aí vira uma bagunça. Vocês já deram uma olhada para os nossos adolescentes? Vocês já foram numa escola de ensino médio, saída da escola? A gente não consegue mais apartar o que é menino, o que é menina. E hoje, aí vem a terceira onda do feminismo e fala que tudo é possível, que nós podemos ser o que quisermos. A Simone de Beauvoir fala que não se nasce mulher, torna-se. Me explica isso. Se para ser mulher você precisa ser co-criadora, você precisa gerar. Como que um homem vai gerar dentro de si? Você nasce mulher, sim. Você nasce mulher e você nasce segundo o coração de Deus. E aí nós negligenciamos a nossa vida, quando a gente sai para trabalhar, e eu não sei se vocês já se deram conta disso, mas para mim é uma realidade muito constante com as mulheres que eu atendo. Elas não veem o seu filho crescer. Elas veem o primeiro passo do filhinho quando alguém manda um vídeo. Às vezes a escolinha é boa, manda um vídeo. E a falta de mãe, a falta de presença de mãe, torna pessoas fracas. Eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que a tua família depende dessa renda. Mas o tempo que você está com o seu filho precisa ser um tempo de qualidade. Porque a mulher que se ausenta do papel de mãe, ela cria filhos fracos. E filhos, homens fracos, precisam o quê? De mulheres fortes. E mulheres fortes destroem a sua família. Porque nós não fomos afeitas à força, mas sim à delicadeza. Eu não sei se vocês já ouviram isso em história, que lá nos tempos antigos, as mulheres, os homens diziam assim, os anciãos, né, os homens da sociedade ali, eles se reuniam, e aí eles diziam, olha, daqui uma lua a gente volta para tomar a decisão. Eu vou contar uma coisa que a escola não conta para vocês. Sabe por que eles precisavam de uma lua? Para poder voltar para sua casa, conversar com a sua esposa, ver a opinião delas, as suas esposas poderem se reunir com as mulheres da aldeia enquanto lava a roupa, cuida das crianças, e elas chegarem a um consenso ao que é bom. Porque a nossa missão enquanto mulher é reunirmos as informações. Você não vai deixar na tua casa o teu marido tomar a decisão como ele quiser. Porque dependendo do marido, ele vai querer vender tudo e comprar um PlayStation ou um Xbox. Porque é esse tipo de homem que hoje a nossa sociedade está fazendo. Mas você é responsável por reunir todas as informações e apresentar para o marido e dizer para o marido, marido, se nós tomarmos essa decisão, será assim. Se nós tomarmos essa outra decisão, será assado. Mas a decisão é de quem? Sua. Porque se você errar, eu não vou para o céu. E aí, você vai ter que pagar essa conta. Olha que forte que é isso. E nós temos toda uma visão humana, mas não temos essa visão teológica. Eu e você, amada, nós não fomos criados nada menos do que para voltar para o céu. Sem mancha, sem mácula, pura, linda, como a igreja. E se for preciso, o teu e o meu marido tem que morrer por mim, para que nós possamos ser fortes. E aí eu rezava por essa pregação e eu pedia para o Senhor, Senhor, eu quero uma música, né, que o Senhor me ajude a entender isso. E Deus colocava muito forte sobre, assim como pregou a Djanira, sobre Eva e Nossa Senhora. Porque tudo começou lá no Éden, né? A gente culpa aqui o movimento feminista que eles se organizaram, né? Porque mulher, ela gosta de bando, né? A mulher... E isso é uma coisa que a sociedade também tirou nossa. Porque quando nascia uma criança, as mulheres ali da aldeia, elas se reuniam e cuidavam dessa mulher. Hoje, a gente coloca regrinha no Facebook, no Instagram, lá dizendo, só visite com 30 dias, só venha não sei o quê. Não quer nem que a mãe e a sogra cheguem perto. E aí, daí vem dizer, porque o puerpério é muito difícil. Viver sozinho é impossível. Porque a mulher foi criada para viver em bando. Só que as mulheres que eram inteligentes, elas se organizaram e chamaram esse bando de feminismo. E nós, mulheres da igreja, queremos viver a nossa fé sozinha. Está na hora de você olhar para suas irmãs aí e você escolher alguém para caminhar junto. Jesus mandou de 2 em 2, não mandou? Por que a gente quer ir sozinha? Então, mas assim, começou lá na Eva, porque Deus criou Adão,
a imagem semelhante. Deus é forte, Deus é ira também, Deus é justiça. Ele também é misericórdia, mas ele tem toda essa imponência. E a Eva era para ser a fofinha, a que precisa de cuidado, a frágil. E aí veio a serpente e falou: você não precisa de nada disso. Você pode ser igual ao homem e os dois podem ser igual a Deus. E aí a nossa soberba veio à tona. Então tudo aquilo que Eva perdeu pela soberba, e Adão foi fraco, porque Adão, na sua imponência de Deus, ele devia dar um tapa no fruto e dizer: eu não vou comer não, e você também não vai comer. E aí a natureza, né, porque nossa natureza é afeita ao pecado, quis ser grande como Deus. Então tudo aquilo que o orgulho, que a soberba faz com que a gente perca, Nossa Senhora vem com a humildade. Existe uma beata chamada Ana Catarina Emmerich, que ela conta sobre, ela teve visões místicas, né, aprovadas pela igreja, e ela conta que Nossa Senhora, ela não queria casar. Nossa Senhora, ela tinha sido mandada para o templo, né, para aprender os serviços, e ela queria ficar solteira, porque ela queria ser escrava da mãe do Salvador. Ela não queria ser a mãe de Salvador, ela queria ser a servente da mãe de Salvador. Olha a humildade dela, né? Por isso que no Magnífico ele fala assim: olhou para o pequenez da sua serva. Então tudo aquilo que Eva perdeu por querer ser grande, Nossa Senhora reconquistou por ser pequena. Tudo aquilo que está quebrado no seu casamento, na sua vida, pode prestar atenção, porque é que você quer ser grande. E Nossa Senhora hoje quer te ensinar e me ensinar a ser pequena. E aí a música que Nossa Senhora me deu foi, sexta-feira foi a missa, eu fui à missa e era o encerramento da missa, era essa música, que fala assim, ó: em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Amado, olha que linda essa letra que fala assim, ó: em cada mulher que a terra criou, independente da religião, independente do lugar, Deus colocou uma semente de Nossa Senhora. Se você procurar dentro do seu coração aí, você vai querer ser amada, cuidada, você vai querer morar no céu. Em cada mulher tem o sonho de ser mãe. Eu não sei se você sabe dessa estatística, mas o maior número de suicídio, o maior número de mulheres que tomam remédio de tarja preta, está entre 35 e 45 anos. E eu vou te contar o porquê que a sociedade não te conta. Porque a mulher que se exime do gerar, a mulher que não vive o sonho de ser mãe, mais cedo ou mais tarde desenvolve um problema psíquico. Porque nós somos criados para ser co-criadoras. Nós somos criados para sermos livres. E nós só podemos ser livres diante da nossa essência. Se você acha que você é livre por conta de você não ter filho, você não pode. Seria um passarinho que não quer voar. E aí tem mais uma coisa para a gente encerrar e a gente rezar. A música fala assim, ó: Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Senhora e Mãe do céu. Imagina se Nossa Senhora se isentasse de ser mãe, porque ela queria ser como São José. Imagina se Nossa Senhora não tivesse chegado um dia e sentado com Jesus e falado: filho, existe uma promessa, aonde uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará ele de Emanuel, chamará ele de Jesus. Sabe, e ele deverá morrer para que a porta do céu se abra e nós entramos no céu. Lindo, né, filho? Mas sabe quem é essa virgem? Sou eu. Sabe quem é esse menino? É você. Nossa Senhora, como ela não se isentou daquilo que era a essência dela, ela pôde gerar um menino, porque Jesus foi igual a nós em tudo, inclusive na obediência à sua mãe. E ela pode ensinar Jesus
forjar o caráter de Jesus, para que no momento em que ele se desesperou e ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, ele logo já recobrou a consciência e falou: faça a tua vontade e não a minha. É assim que nós somos chamados nessa manhã, a ignorarmos tudo isso que a sociedade fala, que você precisa ser forte, que você precisa ser independente, que você precisa ser sexualmente ativo e livre, que os seus cílios não têm gênero. Você precisa dizer não a tudo isso e olhar para a simplicidade dessa música e assumir como sua, porque isso é ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero te convidar a você colocar a sua mão no seu coração agora, e diante de toda essa verdade que o Senhor trouxe para mim e para você, a você pedir que Nossa Senhora te ajude a ser uma mulher segundo este coração. Eu não sei, amado, qual é a situação do seu casamento, não sei qual é as meninas que estão solteiras, eu não sei como que você tem pensado como vai ser o seu marido. Mas esse é o momento em que você tem para dobrar o teu joelho, de dobrar o teu coração e dizer: Senhor, eu não quero mais essa soberba que o mundo colocou para mim. Eu quero ser frágil, eu quero ser a tua filha, eu quero ser como a tua igreja e que o meu marido possa me levar para o céu. E eu quero pedir, inclusive, que você coloque nessa oração o teu marido. Porque de repente o seu marido é fraco porque ele não teve uma mãe que ensinasse para ele como ele deve tratar uma mulher. Talvez ele não tenha tido um pai que fosse capaz de tratar a mãe dele com a dignidade. E eu quero dizer uma última coisa antes da gente rezar. Assim como você trata o seu filho e trata o seu esposo, é assim que ele vai construir o casamento dele. Então, se teu filho só vê briga, se teu filho só vê você dizer que o seu marido é um fraco, o seu pai não vale nada, cala-te, porque o seu filho não precisa saber disso. Às vezes isso está dentro do seu coração e às vezes isso é verdade, irmã, mas proteja o seu filho. Cria nele uma geração forte e interrompe nesse momento tudo aquilo que já vem sendo passado a gerações, e que ele possa ser um homem segundo o coração de Deus. Fecha os teus olhos e canta com o ministério, e nós vamos rezar pedindo que a graça de Deus entre na nossa família. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. De braços erguidos, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com o teu braço forte, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. vai falando para o Senhor: eu abro as portas, Senhor, nessa manhã, que aquilo que o Senhor sonhou para mim, para o meu casamento, que o Senhor sonhou para mim enquanto mulher, eu quero viver. Eu sei que essa semente da maternidade sempre esteve no meu coração. Eu sei, Senhor Jesus, que essa semente de ir para o céu sempre esteve aqui. Ajuda-me, Senhor, a ser como Nossa Senhora.
Eu te peço, Senhor Jesus, que essas mulheres que estão aqui, as mulheres que acompanham esse retiro pelas redes de comunicação, que elas sejam tocadas nesse momento a viver a vida que Nossa Senhora viveu. Dá, Senhor, santidade no olhar. Dá, Senhor, uma visão profética, que elas possam viver o hoje, Senhor Jesus. Que tira, Senhor, essa angústia de tantas mulheres esperando ver o que seus filhos serão no futuro, mas que elas tenham esse firme propósito, essa determinada determinação de viver agora, de ser uma mãe presente, de ser uma esposa presente. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo nesses corações que estão abertos. Eu abro, Senhor, as minhas defesas, as minhas portas, Senhor Jesus. Eu não quero mais ser essa força que eu penso que eu sou. Eu quero ser uma mulher cheia dessa força que vem do alto. Deseja ser como Nossa Senhora. Nossa Senhora, o que ela era? Ela era cheia da graça de Deus. Que nesse momento a graça de Deus invada o teu coração. E que você seja uma mulher cheia desta graça. O Senhor coloca muito forte no meu coração e eu preciso te dizer, você não é a sua mãe. A história da sua mãe é a história dela. Não tenha medo que essa história não vai se repetir no seu casamento. Entregue nesse momento o casamento nas mãos do Senhor. O Senhor toca também em mulheres que estão olhando para o passado, e o Senhor mostra que não é Ele que está te mostrando aonde você negligenciou com o seu filho, é o demônio. Eu renuncio isso, porque o Senhor quer que você viva o presente agora. Dobra o teu joelho, reza pela família do seu filho. Ora lara laba serelera lariara lariandara labarie Abre bem os teus braços e fala: Senhor, eu abro as portas do meu coração. Senhor, eu abro as Faz, portas, Senhor, uma mulher nova. Faz de mim uma mulher Eu nova. quero ser, Senhor, Eu quero ser, uma Senhor, mulher segundo o teu coração. uma mulher segundo E o eu teu creio, coração. Senhor, que com o teu braço forte o Senhor realizará prodígios na minha vida. Creio, Senhor. Porque a única condição que tem para mim e para você, minha amada irmã, para que Deus entre na nossa vida e modifique a nossa história, é querer. E eu quero, você quer? Eu quero. Então se entregue mais uma vez nessa música e peça ao Senhor: eu quero ver o milagre, o prodígio, porque eu creio que o Senhor é capaz de transformar-me como uma mulher segundo o coração de Deus. Amém. Que a partir deste instante, minha irmã, você experimente o poder, a força do braço de Deus na sua vida. Banindo então da sua história toda essa realidade que foi sendo criada talvez no seu interior, de que você precisa ser forte, é a sua força, é a sua fortaleza. Não, isso são realidades humanas, simplesmente. Não deixe o seu humano sobressair, sobrepor a ação do Senhor com o seu braço forte, o braço forte dele, do Senhor na sua vida, nas suas realidades. Pois com teu braço forte, meu Deus, realiza prodígios. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, faz o gesto, me ergues do chão, uma nova mulher. Pois com teu braço forte realizas prodígios, realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, vamos juntas? Me ergues do chão.
Vamos aplaudir o nosso Deus. Deus forte e poderoso é o nosso Deus e Senhor.